Bom, e hoje o tema do Informativo TVU é a Quaresma. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o padre Fábio Marinho. Muito obrigado pela participação, padre. Eu que agradeço o convite, Júnior, mais uma vez. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado. Sempre. Bom, então já te pergunto, padre, qual o significado da Quaresma? Primeiramente, nós temos que entender o significado da palavra. Quaresma deriva do latim quadragésima, que está ligado a 40 dias. Essa tradição nasce na igreja desde o princípio do cristianismo, porque nós absorvemos do judaísmo a cultura de penitenciar-se por meio do rito das cinzas. Os judeus, quando eles precisam pedir perdão publicamente, eles cobrem o corpo de cinzas, e alguns, a partir do rei Davi, vão vestir roupas de saco, que pinica, né, que incomoda o corpo, como uma forma de mortificação. Os cristãos absorveram isso para a cultura cristã. Então nós copiamos do judaísmo essa tradição do revestir-se de cinzas, até para recordar aquilo que o autor sagrado, na metáfora do Gênesis, quando ele fala da criação, ele vai dizer que o homem foi criado do pó, da terra, e que, portanto, de onde ele saiu é o lugar para onde ele deve voltar. Só que ele não volta da mesma forma como ele saiu, porque ele foi criado pelas mãos do Criador, como um oleiro, ao fazer o vaso, usa o barro e dá, então, a forma que ele quiser ao barro. A metáfora diz que Deus é aquele que nos molda a partir do barro também, como um oleiro que faz o seu vaso. Agora, para voltar à terra, nós voltamos redimidos por aquele que nos quer inteiros, que é o Cristo. Então, a cerimônia da Quaresma é o início da preparação para a Páscoa. São 40 dias que antecedem o Tríduo Pascal. Então, ela começa na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira santa, ao pôr do sol, antes da missa do lava-pés. Padre, o senhor comentou que são 40 dias, né? Qual a importância de seguir esses 40 dias? No princípio, a igreja primitiva celebrava essa quaresma num período de 4 anos. Não eram 40 dias, eram 4 anos. Que nós chamávamos de período de catecumenato. Quem são os catecúmenos? Aqueles adultos que se convertiam à fé cristã e que precisavam, de certo modo, passarem por uma catequese. Então a catequese para o adulto durava 4 anos. Depois desses 4 anos de quaresma, eles então eram batizados e crismados e recebiam a Eucaristia num único dia do ano, que é no Sábado Santo, que nós chamamos de Vigília Pascal, a véspera da Páscoa. A partir daí nós vamos ter essa tradição de nos prepararmos para a Páscoa. A igreja, a partir do Concílio de Nicéia, no ano de 325, decide expandir esse período quaresmal não só para os catecúmenos, mas para todos os outros cristãos, batizados ou ainda não batizados. E então a quaresma passa a ser vivida durante 40 dias e não mais 4 anos, e esses 40 dias nos recordam, em primeiro lugar, que o povo de Deus, constituído por Deus por meio de Abraão, que é o nosso patriarca, vai nos dar então, a partir de Abraão, Isaac, Jacó, a constituição do povo de Deus, que vai se tornar escravo de um povo pagão no Egito. E ali eles vão permanecer 400 anos. Mais uma vez, o número 4... que nos recorda a quaresma, a escravidão de 400 anos. Em contrapartida, Deus tira o povo da escravidão, tira o povo do pecado e da morte e os coloca num caminho de purificação, que nós temos na Bíblia com a referência de Moisés, que vai atravessar o Egito em direção à terra prometida, passando pelo deserto durante 40 anos. Portanto, esse número na Bíblia, o número 4, 40, 400, sempre vai significar uma transformação, uma catarse tanto de mentalidade
quanto de movimento social. Então, durante 40 anos, o povo caminhou pelo deserto para atravessar uma faixa curta de pouco mais de 600 quilômetros. Só que o problema não estava na distância, o problema estava na mentalidade de quem estava fazendo a travessia. Era preciso que a mentalidade da escravidão do Egito morresse no deserto. Por isso, na espiritualidade, Júnior, toda escravidão, todo pecado, tudo aquilo que nos aprisiona aos vícios da matéria é chamado de Egito. E quando nós nos libertamos de tudo isso, significa que nós alcançamos a terra prometida. Só que entre a prisão do Egito e a liberdade plena da terra prometida, existe aqui no meio um deserto. Portanto, o lugar da purificação do homem é o deserto. É a sua experiência com o seu nada. É quando você faz a experiência da sua própria indigência, quando você percebe que você não é uma ilha, que você não pode viver sozinho. A campanha da fraternidade esse ano vai nos falar a respeito disso, sobre a amizade e a convivência social, principalmente num país tão polarizado pela ignorância política e por discursos de ódio. Então, a purificação não se dá na prisão do Egito e nem dentro da Terra Prometida. A purificação se dá no deserto. Por isso foram 40 anos, para que a mentalidade dos que saíram do Egito morresse no deserto. Por isso que ninguém que saiu do Egito entra na Terra Prometida com Moisés. Nem Moisés entrou. Certo. Apenas o seu sucessor, que era um general, que era Josué, que tinha um grupo que foi formado para isso. Porque a mentalidade que entra na Terra Prometida precisa estar livre das amarras do passado. E a Quaresma é esse convite. São 40 dias para você deixar para trás esse Júnior antigo que já não cabe mais lá na frente. Esse Padre Fábio que precisa morrer para poder absorver as coisas novas que são reservadas para mim. Então, 40 anos pelo deserto, assim como no mito da criação do Gênesis, nós vamos falar da Arca de Noé, onde Deus precisou recomeçar a humanidade e teve o dilúvio, 40 dias e 40 noites de chuva, para começar uma nova humanidade. Da mesma forma, nós vamos ter este período em que Jesus, antes de iniciar o seu ministério público, se retira em deserto, em oração, na solidão, encontrando consigo mesmo, se preparando para o seu ministério durante 40 dias, sendo tentado, nós vamos chamar de tentações, ou seja, colocando à prova o seu próprio ego para poder vencer as suas más inclinações e poder fazer aquilo que é a vontade de Deus. Ou seja, padre, esses 40 dias não é uma coincidência, tem um significado forte, né? Tem um significado e tem um porquê de existir. Por isso que todo cristão católico tem a obrigação do preceito de vivenciar a Quaresma. Vocês falavam agora na reportagem anterior a respeito do peixe. É importante que os católicos entendam que a Igreja nos orienta a não consumirmos carnes de cujo sangue seja quente. Então não é necessariamente a carne vermelha, porque a galinha, o frango, não tem carne vermelha, mas possui o sangue quente. Por isso a galinha também não pode ser consumida na sexta-feira. Por isso o peixe, então. Por isso o peixe, porque o sangue dele é frio. Por isso qualquer fruto do mar, os anfíbios, então isso pode ser consumido. O próprio ovo pode ser consumido, mas a galinha não, porque ela possui o sangue quente. E por que o sangue quente? Porque o sangue quente, ele vai fazer com que o corpo humano desperte hormônios e movimentos biológicos que faça privilegiar a força da matéria. E na Quaresma, o intuito é enfraquecer a matéria para enriquecer o espírito. Então, nós nos mortalizamos nas pequenas coisas, na matéria, a gente mortifica a matéria para poder vivenciar de forma mais plena a questão espiritual. Por isso, a Igreja orienta, toda sexta-feira é dia de jejum obrigatório e abstinência absoluta de carnes de sangue quente. Mas, padre, nesse período de 40 dias, muitas pessoas, os católicos, né, seguem essa restrição da carne? Os católicos, eu costumo falar, eu tenho uma brincadeira, mas como diria o
o Lacan, né, brincando, pode-se dizer tudo, inclusive a verdade. Os católicos de verdade seguem aquilo que a igreja ensina. Os católicos de IBGE fazem o que querem. Os católicos de IBGE. De IBGE é aquele que quando passa faz a religião católico. Mas a última vez que foi na missa foi na missa de sétimo dia de um parente que morreu. Responde de maneira geral, né? De IBGE. Né? Agora, católico de verdade faz o que a igreja ensina. Porque são 2000 anos de tradição, Júnior. Não é uma tradição que começou há 500 anos. Sim. Não é uma tradição que começou há 100, 20, 10 anos atrás. Nós temos uma tradição belíssima, uma riqueza espiritual que nos remonta ao século I, desde os apóstolos. Então nós trazemos isso há 2000 anos e nós não podemos simplesmente fingir que isso é um mito, que isso é apenas um teatro. A Quaresma é uma verdade, uma realidade que precisa ser vivida por aqueles que são católicos e que de fato querem viver bem a sua fé. Padre, a gente está encerrando, infelizmente, nosso tempo é curto, mas queria te pedir para deixar uma mensagem nessa Quaresma para as pessoas que estão assistindo o informativo. Acho que o mais importante, Júnior, nisso tudo, para todos aqueles que são católicos, cristãos católicos, lembrem-se que, para que a gente possa sair das amarras da escravidão do pecado, da morte, dos nossos vícios, daquilo que nos impede de enxergar novas possibilidades, nós temos a obrigação de passar pelo deserto. Se nós quisermos experimentar a terra prometida com toda a sua graça, com toda a promessa de Deus, nós temos que descer do nosso ego, passarmos pela experiência do deserto, da indigência, da fome, da sede de nós mesmos, para podermos entrarmos inteiros naquilo que Deus tem preparado para nós. Então eu desejo a todos vocês uma santa Quaresma e que possamos, assim configurados a Jesus Cristo, morrermos na cruz para o homem velho e ressuscitarmos com ele no primeiro dia como homens novos, fazendo novas todas as coisas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. A gente recebeu aqui no estúdio o Padre Fábio Marinho. Muito obrigado mais uma vez, Padre. É sempre bom estar com vocês. Uma boa noite para o senhor. Para nós.